51. A gente vai falar sobre oração nessa noite. Estamos em campanha de oração, estamos aí em campanha de jejum de oração, na verdade. E esse é um fundamento importante para nós, como cristãos, a oração de Jesus. E precisamos estar habilitados para falar com Deus. E falar com Deus é dialogar com Deus, né, irmãos? E diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, para estudarmos a tua santa, aleluia, palavra. Cobre-nos com teu sangue carmesim e que teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, assim eu te peço, para a tua glória, para o teu louvor, nos dá direção, meu Deus, que haja edificação, pelo poder que há na tua palavra. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Vamos sentar aí glorificando o nome de Jesus. Então, qual a diferença para orar e rezar? A reza é algo, repetitivo, que alguém te deu aí um papel e tu fica repetindo aquilo. Isso é orar não, orar é algo espontâneo, é comunicar-se com Deus. E aí, irmãos, aleluia, eu pergunto: todo mundo se comunica com Deus? O que vocês acham? Todo mundo tem acesso à presença do Pai? Se a gente for falar com alguém que não vem à igreja ou que não é cristão, ele vai ficar muito milindado, muito chateado. Talvez ele até vai nos chamar que nós somos boçais, retrógrados, e outras palavras, um ortodoxo. Seria até bom, que nós fôssemos realmente ortodoxos, porque ele não vai aceitar, como disse alguém, não ter ligação com o cara lá de cima. O cara está repreendido, não. Ele é o Senhor dos exércitos. É mesmo. O Deus Criador do céu e da terra. Ele é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos afirma, no Novo Testamento, que Jesus ele se apresenta, 418 ou 450 vezes como um Senhor, e apenas 18 vezes como Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. A gente quer ser o Senhor de nossa vida. E os antigos, os fariseus, eles sabiam disso, que não é qualquer pessoa que Deus atende, que Deus ouve. E aqui nós temos aleluia, eles conversando acerca de uma obra que Jesus fez, E por que Jesus fez essa obra? Porque ele tinha uma ligação direta. Jesus é um exemplo de homem de oração, irmãos. Jesus, os discípulos iam dormir e ele ia nas madrugadas para o monte orar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu já vi alguém criticando, porque alguém vai orar no monte. Aí eu não preciso disso, é só graça. Eu preciso, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos manter uma vida de oração. A igreja precisa ter uma vida de oração. E essa oração, ela precisa ser uma oração que Deus atende, que Deus ouve. Louvado seja Jesus. E é uma missão da igreja, a intercessão. O que é a intercessão? É um tipo de oração do qual nós oramos por uma família, por uma pessoa, por uma nação, por uma dificuldade que alguém está passando. Isso se chama oração intercessória. E a igreja ela precisa estar apta
não importa, louvado Jesus, a tua idade, não importa, louvado Jesus, a cor da tua pele, o que importa é que, aleluia, Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aqui nós acabamos de ler que Deus atende essa oração. Louvado seja Jesus. Então, é importante que a igreja, louvado seja Jesus, ela ore, aprenda a orar, aprenda a buscar o Senhor, louvado seja Jesus, porque Tiago 5, 17 e 18 diz que a oração do justo, ela é o quê? Poderosa em seus efeitos. A oração de alguém que está em comunhão com Deus, de alguém que anda em intimidade com Deus, é uma oração, louvado Jesus, que tem efeito devastador sobre o pecado, sobre as trevas, aleluia, e sobre ações mundanas desse mundo. A oração é poderosa, irmão. Aleluia. É um exemplo. Nós começamos um trabalho lá em Iracema, e nós compramos um prédio ali e começamos um trabalho ali. Só que na esquina, do lado do prédio, tinha um bar, né? E o som lá nosso não era bom. Então o cara botava a caixa virada para o lado da igreja lá e tome música mudando no pé do ouvido dos crentes que lá estavam. Louvado seja Jesus. Aí o pastor chegou comigo e disse: pastor, o senhor precisa arranjar uma caixa mais potente, porque a nossa caixa não tem como combater a caixa lá dos ímpios lá. Aí eu digo: então tem uma saída para você. Você já ouviu falar de oração? Já, pastor, já ouvi falar. Então ore. A oração do justo é poderosa em seus efeitos? Sim, é. E o que aconteceu? Você pode ir lá que não tem mais balada. Está um terreno baldio lá, há mais de anos está um terreno baldio lá do lado da igreja. Fechou o bar, derrubaram o bar, e ninguém alugou mais ali para fazer farra ali do lado. Então é um exemplo, louvado seja Jesus, do poder da oração. Isso conosco, louvado seja Jesus. Então a gente não pode, irmãos, aleluia, abrir mão, escuta. Nós não podemos abrir mão, né, dessa arma que é poderosa. A oração, irmãos, ela é poderosa para desfazer as obras do diabo. E como eu falei, Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 3, aleluia, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, né? Louvado seja Jesus, aleluia. Por que não militar segundo a carne? Porque nós temos as armas de nossa milícia não são carnais. Então a oração não é arma carnal. A oração carnal não ora, irmãos. Primeiro que crente carnal ele não ora. E se ora, a oração dele não é atendida. Entenda isso. Então nós precisamos estar atentos para que nossa oração chegue ao trono da graça, louvado seja Jesus. E aí, né, o que eu posso fazer, pastor? Eu creio aqui no capítulo 18 de Mateus, tem uma situação bem recorrente no nosso meio, louvado seja Jesus, acerca de pessoas que estão aí dobrando o joelho, mas elas vivem as tuas com os outros, ela não perdoa, ela é cheia de recalque, cheia de mágoa, cheia de ressentimento. E aí eu digo para você, eu não vai ouvir sua oração desse jeito. Oração não vai passar desse teto. Você está jogando palavras fora. Louvado seja Jesus. E aí eu quero ler com você aí, né? Mateus 19, louvado seja Jesus. Que é a parábola do credor incompassivo. Louvado seja o nome de Jesus. Essa parábola, ela está aí relacionada ao perdão, né? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar suas contas com os seus servos e, passando a fazenda, trouxe os que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar,
ordenou, Senhor, que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos dará, se do íntimo não perdoar de cada um ao seu irmão. Então o atentar, aleluia, o ouvir da oração por Deus está relacionado ao perdão. Louvado seja o nome de Jesus. Se alguém, louvado seja Jesus, aleluia, vai apresentar a Deus a sua oração, a sua súplica, o seu ouro, aleluia, mas sabe que está com dificuldade com alguém, sabe que está com problema com alguém, e esse alguém sabe que você está com dificuldade com ele, aleluia, o conselho de Jesus, aleluia, no sermão da montanha, é que você deixe lá a tua oferta voltar e vá se reconciliar com essa pessoa, aleluia. E aí, irmãos, o que nós vemos hoje é um bocado de gente dobrando o joelho, mas com dificuldade no relacionamento, com dificuldade no relacionamento conjugal, com dificuldade no relacionamento com o próximo, com problemas de relacionamento, como de vários de ressentimento, aleluia. E infelizmente isso não vai permitir que a sua oração saia plena, nosso Jesus, e alcance o coração de Deus, aleluia. Então é importante que eu, como santo de Deus, aleluia, aprenda a perdoar. Aí tem uma passagem bíblica aí, né, de 2 Coríntios capítulo 2, é uma passagem que nós usamos muito, essa passagem, principalmente quando nós estamos orientando acerca do perdão, acerca do nosso Jesus, da comunhão. 2 Coríntios 2, capítulo 10 e capítulo 11. Paulo estava com dificuldade nos relacionamentos com alguns cristãos da igreja de Corinto, e ele escreve essa carta perdoando essas pessoas. E ele diz aí, aleluia, no versículo 10: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, se tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios, os seus ardis. Então veja que o inimigo de nossas almas, do nosso Jesus, ele não deseja que o crente ele dobre o joelho e a sua oração, a oração desse crente, seja atendida, seja ouvida no céu. Louvado seja o nome de Jesus. E alguém falando sobre isso, irmãos, alguém espiritual, né, ele tem uma experiência de oração, ele disse que nós estamos sobre nossas cabeças aqui, nos ares, e aí a Bíblia atesta que é o principado da potestade do ar, que opera no fio da rebelião. Então eles estão aqui sobre a nossa cabeça, aleluia,
E é como se fosse um breu, irmãos. A barreira é como se fosse um breu. Então, quando as orações batem ali, e elas não sobem aos céus, elas são dissipadas, elas são levadas para o lateral, e elas não passam em direção ao céu, porque esse crente que está orando nesse momento, esse crente que está com dificuldade no relacionamento, está em pecado, está no nosso Jesus, aleluia, andando fora dos desígnios de Deus, do propósito de Deus, e Satanás se aproveita, aleluia, dessas situações, para que a oração dessa pessoa não seja uma oração poderosa. Irmãos, a oração de um justo, irmãos, pode muito em seus efeitos. Nós temos que considerar esses dias que nós estamos vivendo. Os dias são de dificuldade, os dias são de problemas, mas a igreja do Senhor não pode se dar o luxo de não orar. É uma vergonha, nosso Jesus, eu vou dizer para você, vou falar para mim então, eu ser um crente e eu não ter hábito de orar. Eu vou conversar com o irmão, a primeira coisa que eu oro é o joelho dela. Geralmente o pastor, eu estava orando, eu olho para o joelho dela, está lá o joelho lisinho. Se ela ora, é só em cima de tua, né, irmão? Olha o joelho de quem ora. Dá uma olhada para o joelho da irmã aqui, ó. Tem marca, né, irmão? Tem calo no nosso Jesus. Quando alguém, né, quando o Herodes, e eu quero falar sobre isso, porque tem uma palavra lá no livro de Atos. Herodes ele mata Tiago. E a história conta que quando ele degola Tiago cai e a sua vestimenta levanta. E sabe o que eles veem, Tiago? Eles veem o joelho de Tiago igual um couro de camelo. Eu já vi um camelo de perto. E a primeira coisa que eu vi, toda vez que o camelo ele vai descansar, ele faz isso aqui, ó. É desse jeito que o camelo faz. Irmão, nós tivemos no Rio Grande do Norte, aí para mandar esse camelo aí, a primeira coisa que eu fui olhar, eu não falei nada para ninguém, mas eu fui olhar para o joelho do camelo. Eu disse, esse camelo parece que é de oração. Então o Tiago tinha o joelho igual o joelho do couro do camelo, porque ele era um homem de oração, mas porque ele estava envolvido numa esfera de oração. Então, infelizmente, algumas pessoas hoje, muitos cristãos estão abrindo, dando lugar, a não praticar esse hábito tão salutar e tão necessário para a vida cristã. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas orações, irmãos, aleluia, nos deram vitória, nos deram grandes livramentos. Louvado seja o nome de Jesus. E nós precisamos, como servos do Senhor, saber, aleluia, orar. Aí eu quero ir com você agora lá em Atos, capítulo de número 12. Em nome de Jesus. Eu vou bem devagarinho aqui, tá bom? Para você poder abrir sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Um detalhe importante também. Eu estou aqui falando da palavra. Você está aí abrindo a sua Bíblia. Você está ouvindo, está lendo. Isso vai gerar aprendizado. E louvado seja Jesus, se você internaliza o que é falado de palavra de Deus, eu quero dizer que vai ser criado, aleluia, fortaleza dentro de você contra o pecado. Louvado seja o meu pecado, vai perdendo, aleluia, controle da sua vida, e a palavra vai entrando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na tua vida. Amém? Então, aleluia, 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Intercessão. Havia um problema, havia uma dificuldade, mas a igreja não estava alheia a essa dificuldade. Nós estamos com uma irmã que está hospitalizada. Aleluia. Então a igreja tem que estar fazendo constante oração pela irmã.
Nós temos dificuldades, como os irmãos com dificuldade. Então a igreja tem que estar fazendo constante oração nessa dificuldade. Aleluia, é obrigação da igreja, uma oração constante, irmãos. Louvado seja Jesus, amém? Uma oração, louvado seja Jesus, aleluia, graciosa diante de Deus, aleluia. E aí, como é que chega, pastor, essa oração? Aleluia. Se você abrir Apocalipse capítulo 8, é muito tremendo esse nosso Deus. Aleluia. Esse nosso Deus, ele é muito tremendo. Como é que chega essa oração? Louvado seja Jesus, ao Senhor. Como é que chega a oração do santo, irmão? Daquele homem que, aleluia, perdoou os pecados, que não, aleluia, está, aleluia, sendo enganado por Satanás, aleluia, que tem uma vida de oração, que faz a vontade de Deus, e se esse homem faz a vontade de Deus, Deus o atende, aleluia. E aí, pastor, então Deus não ouve a oração do ímpio? Não. A Bíblia diz que a oração do ímpio é abominação para Deus. É abominável. Alguém disse que praticar piedade para Deus. Tu está vendo aqui? Não. Deus vai fazer o quê? Deus vai ouvir a oração desse homem se ele resolver dizer: Senhor, eu sou pecador, eu estou arrependido dos meus pecados, e eu necessito do teu perdão, e eu quero que tu seja o Senhor da minha vida. Aí Deus ouve. Louvado seja Jesus. Mas, aleluia, bater no peito, Jesus conta a história de um homem que chegou aí dizendo: olha, eu sou dizimista, eu sou ofertante da tua casa, eu não faço isso que nem o fulano, eu não faço isso que nem o Beltrano. Deus não atende esse tipo de oração de soberbo, de orgulhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Deus atende o coração do contrito, daquele que treme diante da palavra dele. E nós precisamos entender isso com nosso Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o versículo 3 diz: e veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Amém? Então a oração do servo do Senhor, aleluia, ele é levado diante de Deus, aleluia, com incensário, aleluia, e é apresentado diante de Deus, louvado seja Jesus. E um detalhe importante, aleluia, um detalhe importante, que muitas das vezes nós não sabemos como orar, irmão, como convém. Mas sabe o que a palavra diz sobre isso? Romanos 8, 26 e 27. Porque nós não sabemos como orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é crente que tem o Espírito Santo, é crente que mesmo na dificuldade, às vezes ele está atribulado, às vezes ele está sobrecarregado, às vezes ele está no Espírito, às vezes ele não sabe a quem recorrer, ele dobra o joelho, o Espírito Santo intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Desse jeito, Deus é lindo. Sabendo do fato também, irmão, desse contexto de oração, Hebreus 4, 16 e 17. Hebreus 4, 16 e 17. Eu vou ler no 14 para ficar um contexto bem bom, tá, irmãos? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para sermos socorridos em ocasião oportuna. Amém, irmão? Então Deus está sempre disposto a atender a oração do seu servo. Deus está sempre
Aleluia. Eu oro, Deus, eis-me aqui, meu filho, receba. Ou então, espere um pouco mais, continue em oração. Ou então, isso não vai ser bom para você. Você não sabe o que você está pedindo. Jesus falou isso. Falou isso para João e para Tiago. Então, às vezes, nós estamos dando ao nosso Jesus, aleluia, forçando a barra. E nós precisamos estar ao nosso Jesus, não esquecer nunca quando eu for orar, aleluia. Eu estou andando na justiça de Deus, eu me apresento como justo. Jesus perdoou os pecados, meus relacionamentos são ajustados. Louvado seja Jesus. A Bíblia diz que a oração ninguém responderá seu defeito. Eu oro continuamente. Então o que eu, louvado seja Jesus, aleluia, eu preciso fazer? Toda vez que eu dobrar meu joelho, que eu acabar minha oração, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Toda vez que eu for dobrar o joelho, que eu fizer oração, um roubo, uma intercessão, um pedido, um agradecimento, não esqueça, seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, a vontade do Senhor é muito maior do que a sua e que a minha. Talvez eu possa estar querendo alguma coisa, aleluia, de Deus, que no futuro próximo vai criar problema para mim. E Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe realmente o que tu precisas. Ele sabe realmente o que tu necessitas. Ele sabe realmente, aleluia, cada pormenor da nossa vida, passada, presente e futura, Ele conhece o nosso vida. Aleluia. E Ele tem coisas boas para nós. Sim ou não? Ele tem sempre o melhor para nós. Mas isso não pode te impedir de ter uma vida de intimidade com Deus, de oração, de busca. Porque essa é a forma que Deus deixou de nós nos comunicarmos com Ele. Quando eu leio a palavra dele, Ele fala comigo. Quando eu dobro o joelho e abro a minha boca de oração, aleluia, eu falo com Deus. Então eu preciso, aleluia, cultivar, louvar o Senhor Jesus. E aí Jeremias, Jeremias 33:3, que é um versículo bem importante esse aqui na oração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então preciso clamar ao Senhor de forma plena, de forma poderosa, louvar o Senhor Jesus. E aí nós temos o caso de uma mulher chamada Ana, 1 Samuel, capítulo 1, mulher esposa de Eucana. Ela era uma mulher estéril, ela vivia angustiada da sua alma, ela vivia numa espessura, aleluia, triste, mas um dia ela tomou uma decisão. Ela foi até Siló, e chegando em Siló, louva Jesus, ela dobra o joelho ali, se derrama diante do Senhor. O sacerdote diz que pensa que ela está embriagada, mas ela estava envolvida naquele momento, aleluia, em transe diante do Senhor. E quando ela levanta dali, aleluia, o sacerdote ali diz: mulher, aleluia, vai embora desse teu morto. Ela diz: não, meu Senhor, eu não estou aqui embriagada, aleluia, mas eu sou uma mulher aflita e estou me derramando diante do meu Senhor. E sabe que o profeta, o sacerdote diz: vai e seja feito segundo a tua vontade. Aquela mulher era uma mulher estéril. E um ano depois, aleluia, aquela mulher engravida e tem um bebê. E ela bota o nome daquele bebê de Samuel, o jovem, aleluia, que foi profeta, sumo sacerdote, aleluia, louvado seja Jesus e governante de Israel. Então nós precisamos entender, irmãos, aleluia, que quando nós clamamos, irmãos, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Deus tem resposta para nós, em nome de Jesus. Então estamos em campanha de oração, aleluia, devemos orar. Pastor, eu estou meio quebrado aqui, então se reconcilia em nome de Jesus, aleluia, para que a sua oração, aleluia, tenha efeito, aleluia, né, um efeito poderoso, gracioso em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A coisa foi rápida, né? Em nome de Jesus. Mas é isso que nós temos para a igreja hoje.
Aleluia. Dê uma vida de oração. Dê uma vida de comunhão com o Senhor. Então Deus me chamou, louvado seja Jesus. Não foi para ser um bebelozinho, congregar de vez em quando, não. Ele me chamou e ele me viu um potencial na minha vida de interceder e de orar. Dentro desse contexto, irmão, não só o ciclo de oração, mas toda a igreja deve se envolver na oração, em nome de Jesus. Dentro desse contexto, você deve ter um horário, irmãos, a sós com Deus. Você deve criar um horário para falar com Deus. Eu não sei se é quando você levanta, eu não sei se é quando você deitar, eu não sei qual é o horário, mas você precisa ter um tempo a sós com Deus. Esse tempo é um tempo de oração, onde você apresenta a tua vida, apresenta a vida dos teus filhos, das tuas necessidades, aleluia, como ser humano, apresenta a necessidade dessa cidade, dessa nação, dos teus amigos, das pessoas que você conhece. E também, aleluia, agradeça a Deus, né? Tem uma oração de agradecimento pelos benefícios do Senhor, aleluia, porque o próprio São Pedro diz: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Por quê? Porque é Ele que sabe a nossa enfermidade, Ele que perdoa a nossa iniquidade. Então Deus, Ele tem um controle, e Ele quer ouvir a nossa voz com a alma. Ele quer ouvir a sua voz, irmão. Amém? Deus, Ele continua ouvindo. E tem um exemplo de Abraão. Abraão, pai da fé, era um homem que orava no nosso Jesus, que tinha intimidade com Deus. Aleluia. E Deus abençoou a casa de Abraão de uma forma graciosa e poderosa. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos fazer a oração da fé? Então, se você tem alguma necessidade, vem à frente. Eu tenho um pedido de oração.